Como aprender inglês de forma passiva? Como é que eu posso aprimorar o meu listening e, ao mesmo tempo, melhorar o meu speaking enquanto estou a caminho do trabalho, por exemplo? Este é o tema do Diverse Língua de hoje. Antes de entrar no tema, eu já vou pedir para você tacar o dedo no like aí, se você está assistindo no YouTube. E se você está ouvindo no Spotify ou em outra plataforma de podcast favorita, por favor, avalie o Diverse Língua. No Spotify é muito fácil, é só deixar 5 estrelas para o Diverse Língua. E se você tem sugestão de episódios para o Diverse Língua, também é muito fácil, é só comentar este episódio em onde você estiver ouvindo ou assistindo, ou enviar mensagens para as nossas redes sociais ou para o e-mail diverselingua@gmail.com. Antes de começar e de chamar a vinheta, eu gostaria de agradecer a Marta, que é a nossa primeira patrocinadora do Diverse Língua. Sim, a Marta está nos patrocinando no Patreon e com esta contribuição a gente pode aprimorar ainda mais o Diverse Língua e chegar a mais pessoas. Então, contribua você também com Diverse Língua. Acesse aí o Patreon que vai estar na descrição deste episódio. E você também vai ter acesso a conteúdos exclusivos, como os bastidores do podcast, reflexões pessoais minhas e da Renata. E quem sabe eu estou pensando em também mostrar como é que a gente monta esse setup aqui de podcasts. E você vai ter acesso a isso e contribuir com Diverse Língua, ok? Então, chama a vinheta, vamos lá, vamos para mais um episódio. Então, pessoal, ó, antes de mais nada, eu às vezes olho para baixo porque eu tô aqui controlando uma mesa na qual eu faço essas gravações. Ó. Essas coisas vão aparecendo, eu vou apertando botões e essas coisas aparecem. Para ficar mais fácil a edição aqui para o nosso lado, ok? Então siga aí o Diverse Língua nas redes sociais. Mas vamos lá, vamos para o tema do episódio. E o episódio de hoje é um tema bem importante. Como é que eu posso aprimorar, né, o meu inglês, melhorar o meu inglês, principalmente o listening, sem ter de estar numa aula de inglês, né? E aproveitar o tempo que eu vou ao trabalho e que retorno para casa para melhorar o inglês. Eu vou partilhar um pouco da minha história, né? Então, quando eu defini que eu tinha que realmente falar inglês e entender o que estavam nos episódios, né, dos seriados que eu gostava, e tentar assistir um filme sem legendas ou com legendas em inglês, na época, eu trabalhava numa cidade a mais ou menos 60 quilômetros de Fortaleza, cidade que eu morava. E para ir até o meu trabalho e voltar, eu perdia, né? Para cada trajeto, eu perdia 1h30, né? De viagem. Então, 1h30 para ir, 1h30 para voltar. E eu pensei, como é que eu posso pegar esse tempo, né? E aprimorar o meu inglês com isso? Como é que eu posso utilizar melhor esse tempo? E o que eu descobri na época eu tinha um iPhone, né, 5C, iPhone 5C, e eu descobri o mundo dos podcasts através do aplicativo Podcasts do iPhone. E lá eu descobri um podcast chamado English as a Second Language Podcast, ESL Podcast. Eu vou mostrar aqui na minha tela que esse podcast ainda existe, então vamos lá. Eu vou partilhar aqui a minha tela. Pronto, já estão aqui no Spotify. Aqui está num podcast que eu gosto de ouvir, que é o EUI, que é um podcast em francês. Se vocês quiserem saber quais os podcasts em francês que eu recomendo, vai estar aí um vídeo afixado no card no YouTube e também vai estar aí na descrição desse episódio, um episódio que eu falo sobre como eu atingi a fluência em francês. Mas vamos lá, vamos para o ESL Podcast. Então era esse podcast aqui que eu ouvia no caminho para o trabalho e na volta dele.
Hoje em dia não há muitos episódios desses podcasts aqui, só há alguns. Na época, esse podcast, cada episódio tinha a descrição disponível, né? E também existiam dois tipos de episódios desse podcast, né? O primeiro episódio era um episódio que era Simple English, então tinha um diálogo, que eles liam um diálogo, né? Eles faziam a encenação em áudio desse diálogo na velocidade normal. Depois explicava algumas expressões, explicava algumas palavras, e enquanto eles estavam a explicar as palavras, o áudio era lido, você ouvia o áudio de forma mais lenta, né? Então, eles colocavam no slow speech, né? Slow speed, na velocidade baixa, e você acompanhava o podcast e ele explicava algumas expressões e no final ele colocava na velocidade normal, né? E com todo o diálogo sem interrupções. Existia outro tipo de episódio que era ele colocava algumas questões culturais dos Estados Unidos, coisas sobre a história dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo que ele ia lendo, né, a transcrição, né, o locutor, ele ia falando de algumas expressões e ele parava e dizia, ó, essa expressão significa isso, significa aquilo, você pode usar nesse contexto, naquele outro contexto. Então era bem explicativo, né, e me ajudava bastante a adquirir vocabulário. Além deste podcast, eu vou recomendar outro. Vamos aqui para a partilha da minha tela novamente, que é o Calypso. Então, só voltando, esse do English as a Second Language Podcast, ele provavelmente não vai ter os episódios mais recentes. Então, você vai ter que, se eu não me engano, você tem que fazer um membership, né? Você tem que se tornar membro para ter acesso às transcrições e aos episódios mais recentes. Coisa que não acontecia lá no passado, lá em 2016, 17. Mas vamos para outra dica, vamos lá, vou partilhar aqui, minha tela tá aqui. É o Calypso. Então, o Calypso aqui um podcast que vai ter também episódios como esse, o Simplified Speech. E ele, você pode perceber, tem episódios mais recentes. Então é um podcast muito legal para quem está iniciando aí no inglês, já sabe alguma coisa, mas ainda está no nível básico. Então pode ouvir esses episódios mais com a linguagem mais simplificada. Tem outros episódios, né? Episódios que eles conversam e tal. Eu também ouvia muito esse. E vou recomendar para vocês, porque vai ter esses de áudios mais simplificado, de um inglês mais simplificado, pode te ajudar a adquirir vocabulário, tá bem? E aí, seria os outros podcasts que eu posso recomendar? Eu vou recomendar também o 6 Minute English. Esse 6 Minute English é da BBC, então também acho que vocês já devem conhecer, é um podcast muito legal, então, também vai te mostrar vocabulário, né, expressões, mais voltado para o inglês britânico, enquanto o Calypso é do inglês canadense e o English as a Second Language Podcast é do inglês americano. Ok? Tá aqui a lista de episódios. Você vê que tem episódios recentes. E é isso. Além destes episódios, o que é que eu fazia, né? Eu fui adquirindo um certo nível, né? Mais avançado, conforme eu ia ouvindo constantemente. Todo dia eu ouvia episódios, né? Do English as a Second Language Podcast. E aí eu passei a ouvir podcasts que são feitos para nativos. Então, vamos lá, eu vou partilhar mais uma vez aqui minha tela
E aqui eu vou colocar alguns podcasts que eu ouvia, né? Que é o TED Radio Hour. Então tá aqui, do TED Talks. Então vai ter episódios sobre um tema específico que várias talks, né? Várias apresentações no TED falaram sobre. E aí, com esse tema específico, por exemplo, aqui, The Great Food Rescue. Então, como é que se diz? Às vezes é difícil traduzir, né, pessoal? Mas como é? O resgate das comidas boas, né? Das boas comidas. Então, esse tema foi abordado por várias apresentações no TED e eles vão mostrar um pouco de cada apresentação e falar sobre esse tema específico. Então, um podcast muito bom. Há outros podcasts também, eu não sei se é agora que... Por exemplo, tem esse outro aqui que é mais para vocabulário de inglês, que é English Vocabulary Help. Não é muito meu estilo, porque ela vai estar falando de listas de vocabulário, de expressões. Eu gosto mais de estar aprendendo uma coisa nova. No caso, por exemplo, se eu gosto de filosofia, eu prefiro ouvir podcasts sobre filosofia em inglês para estar aprendendo sobre filosofia também em inglês. Tá aprendendo as expressões em inglês, né? No caso. Então é isso, um episódio curto aqui para partilhar aqui os podcasts que me ajudaram a adquirir fluência, né, no inglês, adquirir fluência no listening, né, e ao mesmo tempo isso contribuir com o meu speaking e ao mesmo tempo hoje eu já posso assistir um episódio, por exemplo, de How I Met Your Mother, um seriado que eu gosto, ou então do The Office e conseguir entender o que eles falam lá. Então, eu falei disso em outro episódio também, que eu vou deixar nos cards aqui. Um episódio sobre como foi que eu aprendi inglês e dicas de como aprender inglês. E espero que eu possa ter contribuído com você de alguma forma. Então, agora, no fim do episódio, eu vou deixar o nome da nossa patrocinadora, da pessoa que está a contribuir com Diversa Língua no Patreon, que é a Marta. E espero que você também possa contribuir com Diversa Língua para a gente atingir mais pessoas e trazer mais dicas sobre o mundo dos idiomas e sobre viagens e cultura para a nossa comunidade de língua portuguesa, ok? Então, espero que tenham gostado. Já fazia um tempo que eu não gravava em português, então tivemos um episódio em francês, 2 episódios em francês, né? Um no qual eu viajei para Paris, também vou deixar aqui nos cards. E um outro que eu falei com a host, né, a apresentadora do podcast Eui, que é um podcast que eu sigo em francês, e você também pode conferir, vai estar aqui nos cards. É um episódio no qual a gente fala sobre o ensino de francês no México. Então, vou deixar vídeos afixados aqui para você ir acompanhando Diversa Língua. Obrigado e te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.